Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu louvo a Deus por esse momento. Foram 4 meses de um inverno muito terrível. E esse momento é precioso. Eu louvo a Deus por minha esposa, que esteve comigo a todo tempo, né? Até escrevi no Facebook uma frase dizendo que nós devemos valorizar as pessoas que sorriem com a gente, mas devemos valorizar muito mais aquelas que ficam conosco, que estão conosco quando a gente não consegue sorrir. Então, louvo a Deus pelos meus familiares, né? Louvo a Deus pelos irmãos que oraram, por cada um de vocês. Eu louvo a Deus por estar aqui. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, só para você entender. Essa mensagem aqui foi a última mensagem que eu preparei antes de ficar doente. A última, antes de eu ficar doente. Não tinha ficado doente ainda. Ia pregar ela, não consegui. Vou pregar hoje aqui à noite, se Deus quiser. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. O capítulo 27 de Atos, ele narra a viagem do apóstolo Paulo a Roma. Paulo, ele estava em Cesareia e pegou um barco, um navio, e foi até algumas cidades, e demorou muito por lá. E aqui o texto vai nos dizer, quem fala aqui é Lucas, o médico. E Lucas vai narrar para nós, Atos 27, versículo 9. Diz assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que lhe se encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo,
não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Versículo 37. Estavam a bordo 276 pessoas. Versículo 44, a parte B. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Te louvamos, Deus, porque Tu és soberano. Tu és o Deus Todo-Poderoso, a quem nós servimos e amamos. Pai, fala conosco, Senhor. Oh Deus, usa a minha vida, toma minha vida, Senhor. Faz aquilo que o Senhor quiser, papai. Deus, que o Teu nome seja honrado aqui nesse lugar. Que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Senhor, que o Senhor seja engrandecido, Senhor. Continue sendo engrandecido aqui nesse lugar. Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos, Deus, a cada momento, Pai, do Teu perdão, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Leva-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz e a obedecê-la, Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus. Bem, o tema dessa mensagem é tempestade. Só para você ter uma ideia, que eu ia falar sobre tempestade, e me veio uma grande tempestade na minha vida antes que eu pudesse falar. Existem muitos tipos de tempestade. A tempestade na qual narra o texto aqui, é uma tempestade que ela veio por más atitudes. Aqui nós vamos ver que foi más atitudes das pessoas. Mas a tempestade que veio até mim, que chegou na minha vida, ela foi involuntária. Ela foi a mesma tempestade, vamos dizer, que Jesus teve com os discípulos quando estava indo para Gadara. Veio a tempestade de repente, sabe? Uma enfermidade que assolou a minha alma, assolou a minha vida. E, olha, eu vejo assim que nós aprendemos a dar valor às pequenas coisas. Sabe, eu fui para a empresa trabalhar e eu atendi o telefone e eu achava aquilo ali um grande desafio, atender um telefone. Sabe, eu ficava embasbacado com as pequenas coisas. Você, sabe, tem muito que valorizar. Você só aprende a valorizar as coisas, de fato, quando você as perde. Quando você está longe delas. Você aprende a valorizar o sono quando você, sabe, não consegue dormir mais. Quando a tempestade vem, quando o inverno vem nas nossas vidas, nós corremos de um lado para o outro e nós não temos alegria, né? Mas Deus, é por isso que Deus é bom, mesmo quando tudo está mal nas nossas vidas. Deus, Ele continua sendo bom. Então aqui, o texto nos relata que Paulo e os tripulantes, eles enfrentaram uma grande tempestade. E aqui de verdade, eu creio que todos nós, de um modo figurado, de um modo alegórico, já enfrentamos uma tempestade na vida. Sabe, uma crise, um problema, um problema financeiro, uma situação adversa que saiu das nossas mãos, do nosso controle. E, usando esse texto aqui, eu quero falar justamente sobre isso, sobre tempestade. Olha, eu vou fazer 3 perguntas e espero respondê-las. Primeira, o que fazer para não entrar numa tempestade? Aqui, como eu disse, foi uma tempestade advinda das atitudes, das más atitudes deles. A primeira coisa, presta atenção. Primeiro, muito cuidado
com a opinião dos outros, principalmente se esses outros não têm compromisso com Deus. Olha só, Paulo avisou que eles iam sofrer uma grande tempestade. Paulo alertou, olha só o que está escrito: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião que levava Paulo preso para Roma, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Olha, nós sempre vamos encontrar pessoas que vai falar aquilo que deseja o nosso coração. Nós sempre vamos encontrar pessoas que vão nos aconselhar conforme aquilo que nós queremos. Sim, quer ver? Vou tomar como exemplo. Uma pessoa que está querendo se divorciar, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de um amigo que já está no terceiro casamento para ver se está tudo bem lá com ele, para ele dar um conselho que, não, divorcia mesmo. Ele não vai vir atrás do pastor Giander, muitas vezes. Por quê? O pastor Giander vai falar para ele: Deus odeia o divórcio. Você quer entrar nisso aí, você entra, mas você vai estar fazendo algo que Deus odeia. Para você ter uma ideia, o conselho que a Bíblia diz para nós é para nós não seguirmos o conselho de ímpios, de pessoas que não têm compromisso com Deus. Nós devemos tomar cuidado com isso. Olha, o camarada, muitas vezes ele está vivendo uma vida toda torta, está, sabe, trapaceando nos negócios e quer a bênção de Deus. E vem pedir conselhos. Tem que aconselhar dizendo: ó, está errado. É por isso que muitas vezes as pessoas elas têm birra de pastor. Por quê? O pastor vai falar a verdade para ele. E esse caso aqui é muito sério. Por quê? Porque tem muitos filhos hoje que choram amargamente porque não ouviram o conselho de seus pais. Tem muitos que estão vivendo uma vida toda errada por não ouvirem, sabe, o conselho do pastor, o conselho da igreja, o conselho de irmãos. Tem pessoas que, sabe, arrumam para a cabeça, vamos assim dizer, por não ouvir o conselho do justo e ouvir o conselho do ímpio. Eu lembro-me uma vez que uma pessoa chegou para mim, a pessoa estava buscando a Deus. E essa pessoa estava querendo arrendar um bar. Estava buscando a Deus e estava querendo arrendar um bar. Estava desempregado e veio pedir conselho para mim. Eu dei 3 respostas para aquela pessoa. Eu disse assim: olha, você está desempregado. Se você arrendar o bar, tua vida vai melhorar financeiramente falando. Você vai melhorar na questão financeira. Aí dei outro conselho: olha, se você, moralmente, você vai arrumar para a cabeça, porque bar é um lugar muito horrível, um ambiente muito terrível, ainda mais para quem está querendo buscar a Deus. E o terceiro conselho que eu dei para essa pessoa: se a salvação está em Goiânia, você está tomando ônibus para Foz do Iguaçu, que é o contrário. Beleza. Depois descobri que arrendou o bar. Mesmo depois dos conselhos que eu dei. Quebrou a cara. Aconteceu uma tragédia dentro do bar. O cunhado dele chegou bêbado, quebrando tudo, e veio para cima dele, e ele, no momento de desespero, passou a mão num pedaço de taco de sinuca e bateu tanto no cunhado que acabou matando o cunhado dentro do bar. Ouviu o conselho do ímpio, mas não ouviu o conselho do justo. Aqui Paulo tinha alertado eles: não vamos nessa viagem, vai ser desastrosa. Olha, não arrume para a cabeça, ouça Deus, ouça pessoas de Deus, procure conselhos.
naquelas pessoas que querem o bem teu, não em pessoas que não estão nem aí para você e vão te dar um conselho à torto e direito. Então aqui, primeiro, sabe, não devemos ouvir conselhos de pessoas que não têm compromisso com Deus. Segundo, não siga o conselho da maioria. Paulo aconselhou que não era para ir, mas o dono do navio e a tripulação disseram para ir. Então eles ouviram o conselho da maioria. Mas quem disse que a maioria está certa? Quem disse que a maioria está certa? É por isso que tem tanta gente enganada nessas igrejas grandes aí, que estão lotadas, que só prometem cura, milagres, sabe? Por quê? Porque eles acham que por estarem lotadas as igrejas, ali Deus está falando. Engano! Jesus, ele nunca esteve rodeado de uma multidão que acreditava. Não, eram poucos que obedeciam à voz de Jesus. Então esse negócio de seguir a maioria, sabe, não está com nada. Mas o povo está fazendo, todo mundo está fazendo. Aí diz a mãe, né, fala, você não é todo mundo. E não é todo mundo mesmo. Porque se seguirmos o conselho da maioria, vamos quebrar a cara. Não devemos seguir o conselho da maioria. Falando em tempestade, primeira pergunta, o que fazer para não entrar numa tempestade? É isso que eu falei. Segunda pergunta, o que fazer se já estamos no meio de uma tempestade? Já estamos no meio. E daí, o que fazer? Primeiro, não devemos viver sem rumo no meio da tempestade. Olha só, Atos 27:15, está escrito, o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, sem rumo. Sem rumo. Às vezes, acontecem coisas que nos deixam sem rumo, impotentes, sabe, sem saber o que fazer. É muito difícil quando você está no meio de um problema. É fácil falar. Falar é muito fácil, dar conselho é muito fácil. Falar para uma pessoa doente que está, vamos supor, depressiva, falar, vai pescar, é muito fácil. Mas a pessoa não quer pescar. A pessoa quer sair do estado que ela se encontra. Então, aqui, sabe, eu vejo que tem muitos que abandona o barco, fica sem rumo. Muitas vezes abandona a própria vida. Sabe, se tem um sentimento horrível, é o sentimento do suicídio, de morrer, de você achar que já não tem mais saída, de você achar que não tem mais conserto, de você não ver mais esperança. É horrível esse sentimento. Sabe, porque você deve buscar forças em Deus. Você não deve ficar assim, à deriva. Tem que lutar. Olha, tem uma música do Raul Seixas, que eu gosto muito da letra dela. Que diz assim, veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Rapaz, Raul, não era teólogo, não era nada, um viciado. Um Zé Ninguém, vamos dizer assim, perante Deus. Mas um cara que falou algo que tem uma profundidade tremenda. Ele diz, não diga que a vitória está perdida, em outra estrofe. É interessante, não diga que a vitória, se você está falando vitória, é que já foi vencida. É vitória. Então não diga que a vitória está perdida, é vitória. Já ganhou. É isso que ele estava querendo passar. Tente outra vez. Então,
Olha, no momento de aflição, no momento de angústia, eu sei o tanto que é difícil isso aqui. Falar é muito fácil. Sofrer na pele é diferente. Sabe, viver um momento de angústia é diferente. Eu sei que muitos aqui sabem o que eu estou falando. Muitos sabem da dor de uma enfermidade, da dor de uma depressão, da dor de um problema que muitas vezes assola as nossas vidas. Então, sabe, nós devemos entender que quando nós dizemos estou perdido, Jesus diz estou contigo. Sabe, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Uma coisa que eu acho tremenda, assim, é que às vezes Deus permite a gente passar invernos avassaladores, para muitas vezes dar valor ao calor que vem dele. Sabe, a gente sofre para valorizar momentos que muitas vezes nós não damos importância, mas que devem ser valorizados, devem ser celebrados. Então, não fiquemos à deriva, não vivamos sem rumo. Nos esforcemos, façamos a nossa parte quando estamos na tempestade. O que mais? Segundo, não ficarmos à deriva. Segundo, não percamos a esperança. Olha só aqui, Atos 27, 20. Estou usando o texto. É claro que eu estou falando muito alegoricamente, porque eu estou trazendo para o alegórico mesmo. Mas olha só, aqui diz, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles perderam a esperança de salvamento. Então, talvez eu esteja falando com alguém aqui que está sofrendo muito, que muitas vezes ninguém sabe, o pastor não sabe. Sabe? Porque a pessoa não se abre. Talvez no profundo do ser dessa pessoa, ela está amargurada, ela está triste, ela tem vivido dias difíceis. Entenda uma coisa, não perca a esperança, sabe? Há solução, há saída. Existe um Deus bendito e santo cuidando de você. Existe um Deus que muitas vezes nos carrega no braço, quando nós não temos força mais para caminhar. Entenda uma coisa, Deus, Ele é soberano, Ele tem seus planos, igual nós cantamos aqui. E muitas vezes Deus permite acontecer certas coisas nas nossas vidas, para nos usar, para fortalecer-nos, para nos dar mais rumo na vida, para ouvir a sua voz, para parar, para colocar as coisas em ordem, para valorizar mais as pessoas, valorizar mais a esposa que está do lado. Porque encontrar pessoas que vai sorrir com você é fácil. Por que muitas vezes o homem gosta de ir para o boteco? Porque no boteco ele encontra um monte de pessoa que sorri junto com ele, dá risada junto com ele. Mas eu quero ver encontrar pessoas que sofrem junto com você. Quando você não tem nada para oferecer, sabe o que é nada? Você não tem nada para oferecer. E aquela pessoa ainda te ama. Ela ainda está do teu lado. Aprendamos a valorizar pessoas assim. Então, eu vejo que, mesmo diante de uma tempestade, há como nós extrairmos grandes lições para nós. Dói. Se Deus
pedisse para escolher, eu não queria passar nunca. Mas eu vejo Deus sendo exaltado, eu vejo Deus sendo glorificado. Muitas vezes nós provamos muito mais a essência de Deus na luta, na prova, na dor, na tempestade, do que quando tudo está bem. Verdade. Então aqui, eu falo para você, não perca a esperança. Eu digo para mim, porque a luta não acabou. Digo para mim, não perca a esperança. Existe um Deus bendito, um Deus que nunca se apartou, nunca esteve ausente. Parece que fugiu, parece que está longe, mas não, está perto. Ele está perto. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece o profundo da nossa alma. Ele sabe que está doendo. Ele tem poder para fazer infinitamente mais, como nós cantamos aqui. Mas e se Ele não fizer? Ele vai deixar de ser o teu Deus? Dizer que serve a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Duro é você continuar confiando em Deus quando você está querendo morrer. Você está querendo morrer. Eu nunca desejei tanto a volta de Jesus como eu desejei esses dias. Fala, Jesus, volta agora. Então não percamos a esperança. Amém? Não perca a esperança. O mesmo Deus que alcançou você, que salvou você, que esteve junto com você nos momentos bons, é o mesmo Deus que vai com você nos momentos maus. Ele está contigo. Agora, olha só, Paulo, como que Paulo estava nesse meio aqui? Como que Paulo estava? Eu fico pensando, eu pergunto, como que é que está o apóstolo Paulo no meio da tempestade dessa? Olha só, como Paulo estava. Paulo teve uma reação totalmente oposta. Paulo não se desesperou. Ele procurou acalmar todos no navio. Olha só, o que diz Atos 27, versículo 21 e 22. Está escrito: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Todos se animaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Paulo estava em paz, mesmo no meio da tempestade. Entenda uma coisa, eu achei interessante, ouvindo uma mensagem esses dias na internet, a pessoa figurou o que seria paz. Um rei mandou os pintores pintarem quadros, exemplificando paz. Um pintou um quadro, coisa mais linda, um mar bem calmo, um céu bem azul, tudo tranquilo. Certamente esse cenário ganharia. Um outro desenhou uma montanha muito íngreme, uma montanha, sabe, feia, uma tempestade no quadro. E trouxeram para o rei escolher qual dos quadros seria o ganhador do quadro, dizendo que era paz. O rei, então, por espanto de todos, escolheu o da montanha. Aí todos assustaram, falaram, mas por quê? Aí está tendo uma tempestade, está chovendo muito, vento. Por que o senhor escolheu?
Aí o rei disse: vocês não viram o casal de passarinhos que está na gruta? Eles estão lá quietinhos, em paz, mesmo diante da tempestade. Isso é paz. Paz não é quando tudo vai bem. Paz não é quando ao nosso redor tudo conspira a favor. Não. Paz é que mesmo diante das tragédias dessa vida, da tribulação, da angústia, das tempestades, dentro de você existe uma calmaria, existe paz. É interno, é interior. O que mais? Primeira pergunta: o que fazer para não entrar na tempestade? Segunda: o que fazer se já estamos no meio da tempestade? Terceira e última: o que pode nos tirar da tempestade? O que pode nos tirar da tempestade? Por que Paulo era tão confiante de que ele sairia da tempestade? Eu fiz essa pergunta. Primeiro, porque ele pertencia a Deus. Olha só o que Paulo diz. Atos 27, 23, está escrito: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Olha só. Ontem apareceu um anjo do Deus a quem pertenço. É Deus quem vai nos tirar da tempestade. Se Ele quiser. Mas de qualquer forma, Deus estará conosco, mesmo em meio às tempestades dessa vida. Deus não deixa aqueles que são dele. Ele não nos abandona, por mais que pareça que Deus abandonou. Não, Deus não faz isso. Eu lembro-me que a Marta recebeu um versículo de uma pessoa, Isaías 41, 10. Está escrito lá assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Então, Jesus, Ele nunca nos prometeu que nós não teríamos aflições. Eu já disse isso muitas vezes. Nunca prometeu. Sabe, as pessoas têm costume de ver uma pessoa sofrendo e achar que a pessoa está sofrendo porque ela não tem Deus. Mentira. Não é por aí. Por quê? Porque um verdadeiro cristão também sofre. Ele pode sofrer tanto quanto o ímpio. Nós não temos blindagem indestrutível. Porém, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. E Ele está aí perto de você. Ele está perto de mim. Ele está perto de nós. Ele está vendo todo o nosso sofrimento. Ele tem poder para nos tirar do quadro que nós nos encontramos. Marcos 4:41. Quando Jesus pega o barco e vai até Gadara, veio uma grande tempestade. Os discípulos, eles ficaram atemorizados. E chamaram Jesus, acordaram Jesus, e Jesus repreendeu o mar e o vento. E o mar e o vento cessou, acabou. E os discípulos, então, olharam um para os outros e disseram: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, para você ter uma ideia, uma coisa que eu acho fantástica. Jesus, Ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele tem poder sobre o barco. Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre tudo. Sobre tudo.
no barco com Jesus, Jesus não isenta a gente de tempestade, mas ele prometeu que o barco vai chegar do outro lado. O barco vai chegar do outro lado. Isso é glorioso. Isso é glorioso, sabe? Saber que nós pertencemos a Deus. Você realmente pertence a Deus? Responde para você mesmo. Você pertence a Deus? Apocalipse 5:9 diz que Deus comprou homens de toda língua, tribo, raça e nação, e os fez sacerdotes. 1 Pedro 2:9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí está duas listas. Você pertence a essas listas? Você pertence ao Senhor? É de refletir. Por que Paulo era tão confiante de que sairia da tempestade? Primeiro, porque ele pertencia a Deus. Segundo, porque ele acreditava no propósito de Deus. Em Atos 27, versículo 24 e 25, está escrito assim: Paulo, não tenha medo, disse-me o anjo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que contigo navegam. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Então, Deus tinha um plano. Levar Paulo a Roma. Então, esse plano iria se concretizar. Então, Paulo não morreria, não naufragaria para a morte. Mas só o barco, só o navio seria destruído. Os tripulantes do navio viram que Deus estava com Paulo. Deus, muitas vezes, Ele nos ensina no meio da tempestade. Tem um ditado, que eu não lembro quem foi que disse assim: mar calmo nunca fez grandes marinheiros. Tem outro ditado que diz: os grandes marinheiros devem as suas reputações às grandes tempestades. Quase a mesma coisa. Então Deus, muitas vezes, Ele vai usar as tragédias dessa vida para gerar vida em nós. Olha, hoje eu tenho consciência de que eu não sei como Deus vai fazer. Não sei. Ah, Paulo, mas não é errado não saber? Não. Para um pouco. O tremendo de Deus não é que você tem que conhecer para experimentar. Você pode experimentar, mesmo sem conhecer, na questão de conhecer muita coisa. Deus, Ele se revela na simplicidade. Sim, na simplicidade. Deus, muitas vezes, Ele faz do jeito que nós, muitas vezes, não sabemos. Agora, o interessante, o glorioso, é que mesmo sem saber como Deus vai fazer, eu sei quem Deus é. Isso é glorioso. É igual Abraão. Abraão não sabia para onde ia, mas ele sabia quem ia com ele. Para analisar Abraão, quando Deus chega lá em Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Olha só, Abraão saiu sem rumo. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia quem ia com ele.
E isso faz toda a diferença. Saber quem vai conosco. Saber que Deus está conosco. Saber, sabe, que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Pode parecer que o barco vai afundar, mas o barco não vai afundar. Olha só. Quando, eu marquei isso aqui, ó. Quando as ondas se acalmarem, quando os ventos cessarem de soprar, quando parar a tempestade, então veremos que Deus esteve no controle o tempo todo. É difícil confiar? É difícil confiar. Por quê? Nós queremos ter as coisas na palma das nossas mãos. Nós queremos o controle. Nós queremos, sabe, a segurança. Nós não queremos ficar, sabe, sem rumo. E Deus, muitas vezes, Deus leva-nos ao confronto. Sim, Deus permite a tempestade nas nossas vidas. Eu queria que não fosse assim, mas é permissão do Senhor. Filipenses 1:6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha o propósito do Senhor para as nossas vidas. Deus começou a boa obra na tua vida, Ele vai continuar, Ele vai completar essa obra, Ele vai terminá-la, aleluia. Não importa se venha tempestades, você está nas mãos do Senhor. Deus tem poder sobre a tempestade, mas Ele sabe o que faz. E nós devemos nos submeter ao desejo de Deus, à vontade de Deus para as nossas vidas. Nós devemos orar e dizer: Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Faz a tua vontade, Senhor, na minha vida. Aí eu fico pensando, né? Eu olho para um texto desse aqui, o apóstolo Paulo, no meio da tempestade, com um monte de gente ímpia. Estava ele e Lucas. Lucas está narrando o texto. Sem rumo, muitas vezes. Sem perspectiva. Imagine. Sem controle da situação. Sem o controle da situação. É difícil, irmãos. Mas Paulo, a todo tempo, ele estava centrado em Deus. A todo tempo ele estava buscando ao Senhor. Então, que os planos do Senhor, eles sejam prioridade nas nossas vidas. Eu já disse isso. Não mais os meus planos. Não quer dizer que eu não posso planejar, que eu não posso sonhar. Mas os planos do Senhor terem prioridade na minha vida. Uma coisa que nós devemos pedir ao Senhor é discernimento, é sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para saber o que Deus quer, para que nós obedeçamos. Deus é soberano e tem seus planos. Paulo, apenas de ter uma palavra de Deus, ela foi suficiente para lhe dar segurança. Paulo acreditava em Deus, Paulo confiava no Senhor. O que você precisa fazer para não se desesperar e sair da tempestade? Salmo 37, versículo 5. O que diz lá? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará.
Isso serve para mim e para você. 276 pessoas que estavam a bordo foram salvas da tempestade. Ninguém morreu. Ninguém. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei se você está enfrentando alguma tempestade. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele pode te arrancar de toda e qualquer tempestade. Que eu e você possamos nos submeter à sua vontade. Amém? Eu quero orar. Existe uma tempestade, me veio isso à mente agora. Existe uma tempestade futura que só Deus pode te livrar. E ela não vai ser no mar, ela vai ser num lago de fogo. Puxa, Paulo, duro isso, hein? Mas é uma tempestade que eu tenho que te alertar, que vai acontecer para muitos. E eu quero orar com você, que está aqui nessa noite. Que não tem certeza da sua salvação, mas quer sair daqui salvo, quer sair daqui com uma vida no altar do Senhor, quer sair daqui pronto a obedecer a Deus de verdade, para não mais ficar de um lado para o outro, mas para centrar-se em Deus de verdade, para saber que a vida com Deus pode haver tempestade, mas também haverá um lindo lugar nas nossas vidas, onde nós nunca mais teremos dor, nem lágrimas, nem tempestades. Se você não tem certeza da sua salvação, mas quer orar comigo nessa noite, eu quero que você levante a sua mão, dizendo: eu não tenho certeza. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Não vou estender o apelo. Não vou chamá-lo aqui à frente também. Pode ficar aí no seu lugar. Vou orar daqui mesmo. Mas creia que Deus é poderoso para fazer a obra na tua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua bendita palavra. Te louvamos, Senhor, pelo teu agir. Te louvamos, meu Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai Santo, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a te servir. Ajuda-nos a te bendizer, Senhor. Ajuda-nos a cada momento viver para o Senhor, ó Deus. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor, nós somos fracos, Pai, mas nós apoiamos na Tua fortaleza, Pai. Pai Santo, ó Deus, arranca de nós, Pai, toda dor, ó Deus, toda angústia, Pai, arranca de nós toda tristeza, Pai, leva-nos, Pai, ó Deus, a viver dias, Pai, na Tua presença, Pai, dias que Te exaltem, Pai, dias que glorifiquem ao Teu santo nome, Pai. Pai Santo, na tempestade, Senhor, nos auxilie, nos ajude, esteja conosco, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Oh Deus, nós colocamos, Deus, as nossas angústias perante o Senhor. Nós colocamos, Deus, perante o Senhor as nossas alegrias, Pai. Oh Deus, que o Senhor, Pai, faça conforme lhe apraz. Oh Deus, conforme a tua perfeita vontade, guia-nos, Deus, para a tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a viver, Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Pai Santo,
Oh Deus, guarda o teu povo, livra o teu povo, sê com o teu povo aqui, Senhor, que congrega aqui, pastor Giander, Alissa, Pai, e cada um dos meus irmãos que congregam aqui, Pai, que o Senhor esteja com eles, Pai, oh Deus, mesmo em meio às adversidades dessa vida, Pai, que o Senhor, Deus, leve-os, Deus, a testemunharem do teu poder, da tua unção, ou do teu evangelho, Pai, e que vidas sejam alcançadas, Pai, oh Deus, por meio deles, Pai, Pai Santo, essas vidas que se renderam ao Senhor, Pai. Deus, que o Senhor, Deus, produza neles o maior milagre, o milagre do novo nascimento, Senhor. Dá a eles, Pai, oh Deus, refrigério, Pai. Perdoa-lhes os pecados, Pai. Traga-os para perto do Senhor, ó Deus. Salva-os para a glória do Senhor, ó Deus. Pai Santo, obrigado por esse momento, Pai. Eu te louvo mais uma vez, Pai, pelo privilégio de estar aqui, de poder falar do Senhor, do seu amor. Oh Deus, de poder, Deus, oh Deus, de alguma forma, Pai, mesmo ainda sofrendo, Deus, poder ser bênção para os meus irmãos. Que o Senhor, Deus, oh Deus, seja exaltado em tudo, Pai. No nome que é sobre todo nome, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. E para a tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.